Vou começar diferente hoje, porque tem semana de novela que você assiste, comenta rapidinho e esquece. E tem semana que termina o capítulo e você fica com aquela sensação estranha de peso, de coisa mal resolvida, de história que continua martelando na cabeça mesmo depois que a TV desliga. Essa semana de Eta Mundo Melhor é exatamente assim. Então já aproveita esse clima, deixa o like, se inscreve no canal e me diz aí nos comentários. Você também terminou esses capítulos meio incomodado ou foi só impressão minha? Porque, pra mim, teve Natal, teve Ano Novo, mas a paz passou longe. Foi tudo bonito por fora, mas completamente bagunçado por dentro. E já aviso logo, hoje não é leitura fria de resumo, é conversa de quem assistiu, sentiu, discordou de algumas atitudes, tentou entender escolhas difíceis e ficou com várias perguntas sem resposta. Então fica comigo até o final, porque essa semana mexeu com praticamente todo mundo da novela. Tudo começa com um momento que, em teoria, deveria ser só alegria. A apresentação da Doris dá certo, o público reage bem, a música agrada, o nome começa a circular. E a gente sabe que ali, por trás de Doris River, está a Dita, uma personagem que sempre viveu mais de esforço do que de reconhecimento. Como espectador, eu confesso que sorrio nessa hora, dá aquela sensação boa de finalmente chegou a vez dela. Depois de tanta luta, parece que o destino resolveu dar uma trégua. Só que essa sensação dura muito pouco, porque logo depois do show, em vez de comemoração, surge tensão. A Dita se irrita com o Lorival por ele não revelar sua verdadeira identidade no fim da apresentação. E aqui, pra mim, a história já começa a ficar estranha. Se tá funcionando, se o público gostou, se o talento apareceu, por que esconder? Por que segurar esse segredo? Na minha leitura, quando alguém controla demais o tempo da verdade, quase sempre existe um interesse por trás. Pode até ser estratégia, mas estratégia demais costuma virar armadilha. E você, o que achou dessa postura do Lorival? Proteção ou jogo perigoso? Enquanto isso, a novela muda o foco e vai para o núcleo do Candinho. O Samir pede que ele permita que a Zuma e a Zenaide participem da ceia de Natal. E o Candinho, como sempre, não pensa duas vezes. Ele aceita, ele acolhe, ele abre espaço. E aqui volta aquela velha pergunta que acompanha o Candinho desde o começo da novela. Até onde essa bondade é virtude e a partir de que ponto ela vira fraqueza? Porque o Candinho sempre enxerga o melhor nas pessoas, mas a gente, como público, já aprendeu que nem todo mundo chega com boas intenções, e às vezes dá a sensação de que ele paga caro por acreditar demais. O clima natalino tenta se formar, mas a novela não deixa ninguém confortável. A Anabela percebe que perdeu a audição, e essa cena, pra mim, é uma das mais fortes da semana, justamente porque não tem exagero. É o silêncio, o olhar, a ficha caindo devagar. É uma criança entendendo que algo mudou de forma definitiva na própria vida. Confesso que essa parte me deixou bem tocado. É simples, mas dói. Estela, Célcio e Túlio se juntam para cuidar da Anabela. E aqui tem um detalhe importante. Quando esses três aparecem juntos, nunca é só cuidado. Sempre tem algo atravessado, sentimentos mal resolvidos, olhares que dizem mais do que palavras. Você também sente que a Anabela acaba virando, sem querer, o ponto onde esse triângulo emocional se cruza o tempo todo? E como se o emocional já não estivesse pesado o suficiente, vem o golpe material. A Sandra furta as joias de Anastácia. E não é qualquer roubo, são joias que representam segurança, futuro, estabilidade financeira. Logo depois, a Sandra passa mal, e eu vou ser bem sincero com você. Eu não vejo isso apenas como um mal-estar físico. Para mim, ali tem culpa, tensão, medo das consequências, talvez até desespero. Você acha que bateu arrependimento ou foi só pavor de ser descoberta? A noite de Natal chega, a Dita se atrasa, cria aquele suspense clássico, mas aparece. O Candinho comemora como se fosse o maior presente do mundo. Todo mundo canta, se emociona, tenta viver um momento de união. Mas a novela deixa bem claro que essa paz é temporária. É quase como se fosse um respiro antes da tempestade. A Anabela pede para sair do hospital. O Túlio começa a rodear o Celso, tentando entender se a Estela ainda pode mudar de ideia sobre o casamento. E aqui eu vou ser direto. Para mim, ele passa um pouco do limite. Preocupação é uma coisa. Ficar pressionando decisão emocional de alguém é outra bem diferente. Mas quero saber de você.
Você enxerga isso como cuidado ou como interferência? E então vem a notícia que muda o rumo da semana. O Celso revela que as joias de Anastácia foram roubadas. Nesse momento não é só um furto, é o início de um efeito dominó que começa a cair peça por peça. O Candinho decide voltar para São Paulo depois do Natal. O Celso confessa que não sabe mais se a Estela realmente quer se casar com ele. Essa cena me chamou a atenção pela sinceridade. Não tem briga, não tem acusação, tem dúvida. E quando alguém admite isso, geralmente é porque já vinha sentindo o afastamento há muito tempo. E como se isso não bastasse, surge mais um choque emocional. A Miriam chega desacordada ao hospital. A Estela revela ao Túlio que aquela mulher é sua mãe. E vai além, diz que jamais vai perdoá-la. Isso para mim não soa como raiva simples, soa como ferida antiga, abandono mal resolvido, algo que nunca cicatrizou. E eu fico pensando, será que ela realmente não quer perdoar? Ou será que simplesmente não consegue? Enquanto isso, o Lourival volta a aparecer em destaque, agora dando entrevista na rádio do Lúcio e anunciando a gravação do disco. Só que a Dita impõe um limite importante. Só grava se for com o próprio nome. Nada de Doris River. Esse momento para mim é forte. É a Dita tentando segurar quem ela é no meio de tanta pressão. Só que a Sandra entra em cena de novo, exigindo que Doris River cante na festa de Ano Novo, alugando o dancing e ainda cogitando ajudar o Celso a reconquistar a Estela. E toda vez que a Sandra resolve ajudar, eu confesso que fico com o pé atrás. Porque a ajuda dela quase nunca vem sem interesse escondido. E então acontece uma das cenas mais simbólicas da semana. Túlio presenteia a Estela com alianças. Isso não é detalhe, é compromisso colocado nas mãos de alguém que já está emocionalmente confusa. Na minha visão, é um gesto bonito, mas pesado. E para você, isso foi romantismo ou pressão emocional? O estado de saúde da Miriam piora, a Estela passa mal, o Lauro começa a desconfiar do comportamento dela. Túlio tenta despistar, tenta proteger, tenta segurar tudo sozinho. Até que a Miriam desperta e reconhece a Estela. E vem uma das cenas mais difíceis de assistir. Estela nega ser filha da própria mãe. Para mim, isso não é frieza, é fuga, é alguém que não está pronta para encarar o passado. Você conseguiu julgar essa atitude ou também ficou dividido? E quando tudo já parece no limite, vem o flagra. O Celso vê Estela com Túlio. Não tem mais escapatória. A Estela confessa que está apaixonada. A reação do Celso surpreende. Ele diz que vai esperar, que respeita, que não vai pressionar. E aqui fica aquela dúvida incômoda. Isso é maturidade emocional ou é alguém se anulando demais? Enquanto isso, o Candinho leva o golpe final. Sem as joias de Anastácia, ele admite que não tem dinheiro para salvar a fábrica. Tudo que ele construiu fica ameaçado. E a Dita toma a decisão mais dolorosa da semana. Ela aceita voltar a ser Doris River para ajudar o Candinho. E aqui eu falo como telespectador que já viu muita novela. Sempre que alguém abre mão de si mesmo por amor, a conta chega depois. Pode até resolver agora, mas o preço aparece. A semana termina assim. Joias roubadas, fábrica em risco, uma filha negando a própria mãe, uma mulher escondendo quem é, um amor esperando, outro avançando e um futuro completamente indefinido. Agora eu quero saber de você. Você acha que a Estela vai conseguir sair desse conflito sem machucar ainda mais todo mundo? O Túlio ajuda ou atrapalha? E a Dita, esse sacrifício vale a pena ou vai cobrar caro lá na frente? Comenta aqui porque eu leio tudo mesmo. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque se essa semana já foi pesada desse jeito, a próxima promete virar tudo de cabeça para baixo.